Cérebro humano, a máquina mais complexa do corpo humano. Com apenas 2% de toda a massa corporal, ele consome mais de 80% de toda a energia produzida para manter o excelente funcionamento dos mais de 86 bilhões de neurônios, cada neurônio com mais de 150 milhões de ativações cada um, viajando a mais de 400 km por hora. Será que tem como você mexer nesses neurônios, modificar esses neurônios e acabar ficando mais inteligente? Esse é o tema do vídeo de hoje. Acompanha comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e na nossa página Conhecimento é Verdade. No vídeo de hoje, será que tem como a gente ficar mais inteligente? Sim, tem como. Só que para isso, dentro de neurociência, a gente vai falar então da neuroplasticidade, ou seja, é ela que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais inteligente, né? Por uma questão simples, neuro, a palavra neuro, né, vem de neurônios, tá? E plasticidade, ou seja, é a capacidade do cérebro, né, de se rearranjar, de se modificar e de transformar, tá, a sua teia neural para que você se torne uma pessoa mais inteligente. Ou seja, o cérebro, tá, ele é uma estrutura plástica, daí que vem a neuroplasticidade. É uma capacidade de se reorganizar e rearranjar novas ideias, tá, para que você possa aprender ainda mais. Ou seja, usando essa capacidade de neuroplasticidade do seu cérebro, você consegue atrasar esse processo de perda de memória. Por exemplo, o Alzheimer, né, que é uma perda de neuroplasticidade. Então, você consegue acessar memórias de uma maneira muito mais rápida, né? Ou seja, você ter mais acesso a informações dentro do seu cérebro. Ou seja, ampliar essa teia neural que a gente chama. Então, só para vocês relembrar como é que funciona, tá, o cérebro humano, né? O cérebro humano funciona da seguinte maneira. Então, no corpo dele você tem os axônios, tá? Onde percorre um impulso elétrico, né? Por uma passagem rápida de íons, tá? Aqui em cima você tem uma bainha de mielina, ou seja, uma camada proteica de lipídio que acelera a pulsação elétrica do neurônio, ou seja, também serve para proteger o sinal para que ele não se degrade, né, durante esse percurso. Depois você tem os dendritos, que é onde vai captar as informações dos receptores. Você tem o corpo celular, propriamente dito, chamado também de soma, ou seja, é um citoplasma, e dentro você tem um núcleo celular com o DNA da célula. E é por isso então, pessoal, que a gente fala que o neurônio ele é uma célula, né? Ele é uma célula, ele tem toda a estrutura de uma célula, né? Produz proteínas, né, e tudo mais, tá? E então a gente tem vários tipos de célula no corpo, né? Não só o neurônio, mas também na pele, nos órgãos, né? Organismos e tudo mais, tá? Uma célula eucarionte, né? Então, o neurônio ele vai funcionar através de um processo eletroquímico, né? Que vai fazer com que ele funcione, né? Esses 400 km por hora e esses mais de 86 bilhões de neurônios, eles vão funcionar então através desse processo eletroquímico. Então, pessoal, existe dois métodos, tá, da neuroplasticidade que vão alterar esses neurônios para que você tenha acesso mais rápido à informação, para que você fique mais inteligente, ou seja, mais lúcido nas suas ideias. E, ou seja, eles vão alterar esses neurônios, né, vão alterar a função, o perfil químico desses neurônios, tá, e a própria estrutura desse neurônio, que são dois métodos que a gente chama de habituação e memória e aprendizagem. Então, o primeiro que eu vou passar aqui para vocês é a habituação. O que que acontece? Você tem, então, dois neurônios, certo? E os neurônios, eles não se encostam, ou seja, você tem uma fenda entre eles, chamadas de fenda sináptica, tá? Ou seja, pode ocorrer da pessoa ter uma diminuição desses neurônios na fenda sináptica, ou seja, você, consequentemente, você tem uma diminuição da resposta entre os neurotransmissores. O que que é um neurotransmissor? Nós temos mais de 100 neurotransmissores, né, que são mensageiros químicos que permitem que os neurônios aí se comuniquem, né, sem se encostar. Então você tem essa fenda sináptica que faz com que o neurônio, basicamente, ele pule de um neurônio, né, passe ali de um lado para o outro, né. Então, se a gente der um zoom nos dendritos, né, que vão captar as informações dos receptores, então você vai ter o terminal pré-sináptico, a sinapse propriamente dito, né, que é esse espaço entre esses dois neurônios, e depois você tem o receptor pós-sináptico que fica ali na membrana, né? E o problema então é quando você perde a frequência, né, a porcentagem desses neurotransmissores, né, nessa fenda sináptica. E quando você perde isso, você vai ficando teoricamente mais burro, né? Você tem dificuldade em acessar informações, o seu raciocínio não funciona de uma forma mais rápida. E o que pode então afetar esses neurotransmissores? As drogas, pessoal, drogas
drogas psicoativas, né, álcool, tudo isso vai afetar e vai fazer com que diminuam esses neurotransmissores, atrapalhando eles, então, de várias formas, né? A produção, a liberação, a desativação desses neurotransmissores, ou seja, bloqueia esses neurotransmissores, tá? Por exemplo, a maconha, o THC presente na maconha, eles se ligam, né, nos receptores canabinoides do seu cérebro, produzindo cansaço, insônia, falta de atenção, ansiedade, né, e outros problemas cognitivos. Então, drogas afetam e fazem com que você diminua, né, a porcentagem desses neurotransmissores, que é fundamental para que você tenha um raciocínio lógico, né, para que você tenha novas ideias, né, uma capacidade de aprendizado, né, e de informação saudável, né, como ela tem que ser, tá? E o outro ponto, tá, da neuroplasticidade que vai interferir para que você se torne, né, mais inteligente, eu já vou dar as dicas de como você se tornar uma pessoa mais inteligente no final aqui, tá? É o que a gente chama, tá, de memória e aprendizado. Na memória e aprendizagem, pessoal, o neurônio ele cria um novo dendrito, tá, alterando o perfil, então, desse neurônio, modificando a estrutura para que ocorra, né, novas sinapses, ou seja, estimula eles então a receber novos estímulos, né? Ou seja, é dessa forma aqui, ó. É como se eu tivesse dado um zoom, tá? Nos dendritos, né? Então ele se forma em dois, olha só. Porque ele se modifica para que a pessoa possa memorizar mais, né, o que a pessoa está aprendendo, por exemplo. Então, para que a pessoa aprenda ainda mais, né, ele se transforma em dois para gravar essas informações. Ou seja, existe uma modificação na espinha dendrítica, né, que seria o nome mais correto para esse novo dendrito, né? Então, ele vai modificar a espinha dendrítica para receber mais sinapses, ou seja, você aumenta de fato a teia neural, né, criando novos dendritos para aumentar ainda mais a sinapse, ou seja, você tem uma circuitaria muito maior e você se torna, consequentemente, uma pessoa mais inteligente, né? Óbvio. Porque à medida que aprendemos mais, né, novos ramos brotam, ou seja, fortalece essas conexões. Ou seja, isso traz um aumento na velocidade, tá, de pensamento, conectividade e qualidade de pensamento. Ou seja, pessoal, você tem que ativar esses neurônios, você tem que usar, você tem que estudar, você tem que ter, né, para que você tenha novas ideias, né? Porque a memória, ela nada mais é do que um acesso nesses neurônios, tá? Então, se você deixa de praticar, deixa de estudar, né? Você deixa, por exemplo, um músico, né? No meu caso, tá? Quando eu deixo de tocar piano, por exemplo, inclusive vocês vão ver que é um dos métodos para que você se torne mais inteligente, né? Praticar música, tá? Porque você estimula o cérebro a criar novos caminhos de linhas de pensamento, tá? Então, se você não usa, tá, essa memória, ela acaba ficando para trás, ou seja, você acaba usando um outro lado aí da sua circuitaria, né, e essas memórias elas vão se apagando, tá, esses neurônios vão sendo esquecidos, vão se apagando enquanto você está usando outros, tá, ou seja, a memória, tá, o aprendizado é constante estudo, cara, você não pode parar, tá, de aprender, ou seja, você não pode iluminar as mesmas transmissões de sempre, né, você tem que procurar coisas novas, tá, você não pode ser uma pessoa monótona, né? Aquela pessoa que ilumina sempre as mesmas conexões, as mesmas coisas, tá? Ok, Giovanni, então como se tornar uma pessoa mais inteligente? Como melhorar a minha neuroplasticidade, ou seja, a habituação, né? E a memória e aprendizado? Bom, nós temos sim técnicas para melhorar, para que você se torne uma pessoa mais inteligente, né? Mas lembre-se, você não pode ser uma pessoa monótona, né? Uma pessoa parada que repete todas as mesmas coisas, né? Por quê? Porque você se torna repetitivo naquilo e não amplia novas conexões dentro do seu cérebro. Então, primeiro ponto para você se tornar mais inteligente. Primeiro, estudar mais. Ler mais, tá? Ou seja, você consegue ter mais ideias novas, né? Você aumenta a circuitaria neural do seu cérebro. E lembre-se, pessoal, você tem que praticar com o seu cérebro, né? O cérebro é como se fosse um músculo, tá? É um cara que corre, que vai se preparar para Olimpíadas, né? Ele tá todo instante correndo, fortalecendo a perna dele, né? Um cara que tá na academia, quer ganhar músculo, ele fortalece o seu músculo, né? O cérebro, pessoas que são muito inteligentes, elas também treinam o cérebro delas, tá? É como se fosse uma academia, né? Então, quanto mais você estuda, mais você lê, mais informação você tem, você consegue ter novas ideias, você tem um raciocínio lógico mais rápido, né? Então, é muito importante que você leia, que você estude, né? E não pare, todo instante está estudando, tá? Porque o cérebro é como se fosse realmente um músculo. Para você ser uma pessoa inteligente, né? Você tem que fortalecer ele, você tem que treinar todos os dias. Segundo ponto para você se tornar uma pessoa mais inteligente, fazer
fazer caminhos diferentes, tá? A princípio pode parecer uma coisa sem sentido, né? Uma coisa que não tem eficácia nenhuma. Pode parecer menos eficiente, mas você força o seu cérebro, né, a ter uma circuitaria nova, ou seja, criar novos circuitos no seu cérebro, porque ele precisa de estímulo, tá? E desafio. O cérebro da gente precisa de estímulo e desafio. Isso é um princípio fundamental para a neuroplasticidade, para que você se torne mais inteligente. Terceiro ponto para você se tornar mais inteligente: jogos como xadrez, sudoku, palavras cruzadas, ou seja, estímulo e desafio. Usar os membros contrários. Se você é destro, usa né, o lado esquerdo. Se você é canhoto, usa o lado direito. Enfim, tá? Ou seja, estímulo e desafio na hora de tomar banho, né? Força o seu cérebro a aprender a usar o outro lado ali, né, do seu corpo, do seu cérebro, né? Na hora de escovar o dente, também usa a outra mão que você não está acostumada, né? Inclusive, isso é muito bom. Eu mesmo, quando toco piano, né, eu aprendi a desenvolver habilidade com a mão esquerda e com a mão direita. O piano, a gente vai ver que a música também é muito fundamental para a neuroplasticidade, né? Além de você desenvolver os dois lados do cérebro, né, que ele é cruzado, né, ele funciona de forma cruzada. Então, além de você ter uma coordenação não só do lado esquerdo, também como do lado direito, né, você força a ele a criar novas conexões, ou seja, você tem uma neuroplasticidade ainda maior quando você toca música. Então, a quinta forma também de você se tornar mais inteligente é a própria música. Procure tocar música, instrumentos novos, né? Ou seja, isso fortalece a memória e o aprendizado, além do que a música amplia, né, as conexões do seu cérebro. Em sexto lugar, pessoal, a PNL, né, que dentro da neurociência, né, é a programação neurolinguística. Isso é muito importante, ou seja, é você usar dentro dessa pessoa, tá, experiências pessoais e emocionais para fazer com que ela grave informações, ou seja, memorizar nomes, tá, memorizar datas, séculos, acontecimentos históricos, né, ou seja, qualquer coisa que você vai estudar. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu uso direto. Eu, como professor, eu uso programação neurolinguística nas pessoas para que elas associem as coisas de maneira muito mais fácil, ou seja, o PNL, ele facilita, tá? Se uma pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, em uma área, né, de pensamento, ela desvia, né, o pensamento das pessoas para que ela acesse um outro lado desse campo neural, que ela consiga aprender de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, como eu fiz eles decorarem a diferença entre latitude e longitude. O cachorro late, ou seja, olha só, a boca para baixo e para cima, então sabe que é norte e sul. Longitude, de longe, né? Ou seja, leste, oeste, tá? Outro exemplo, como eu fiz eles decorar a diferença de força centrífuga e centrípeda, né? Ou seja, centrífuga, olha só, fuga, né, para fora da curva, né? Ou seja, é aquela que joga você para fora da curva, e a centrípeta, né, para dentro da curva, tá? Um outro exemplo, tá? As camadas atmosféricas, T, T, E e E, troposfera, tropopausa, estratosfera, ionosfera e exosfera. Ou seja, é você usar mnemônicos, né, associações, né, às vezes que a pessoa tem dificuldade para entender, mas que você acaba facilitando a memorização dessas palavras. Ou seja, a mudança de significados e a ressignificação de nomes, de palavras, né, de datas. Ou seja, pessoal, é literalmente um mapa mental, né? Você faz um mapa mental e acaba associando uma coisa com a outra e facilita o seu aprendizado. Eu uso isso diariamente, tá? Diariamente. Exemplos, como eu falei, pessoais, né, e emocionais, faça com que você aprenda, né, ressignifique aquelas palavras e acaba, então, se você tem um neurônio que não está funcionando, que você não consegue lembrar, não consegue ativar, tá? A neuroplasticidade, esse exemplo, ele faz com que você trafegue por outros caminhos e atinja o mesmo resultado, tá? Com associações diferentes. Em sétimo lugar, então, pessoal, dormir. Exatamente. Você dormir, tá? Descansar é a sedimentação da memória, é muito importante. Ou seja, um cérebro cansado, ele dificulta esse acesso a essas informações, tá? De preferência, 8 horas, que é o recomendado para a saúde mental e biológica, né? Para que você fique bem. Eu durmo 8 horas
por dia. Eu durmo 8 horas por dia. Giovanni, eu não consigo dormir 8 horas por dia. Não tem problema, tá? Mas é importante que você descanse para que você tenha um acesso mais rápido, né, dessas informações e que para você consiga ampliar, então, o seu conhecimento, né, a sua neuroplasticidade, tá? E tem, inclusive, um professor meu dizia muito, né, há muito tempo atrás, o famoso 10-10, né, é muito importante, porque você sedimenta, né, essa memória ainda mais. Então, os 10 minutos antes de você dormir, lê, faz uma revisão do que você estudou, um resumo, tá? Fecha o livro e deita a dormir. Quando você acorda, também 10 minutos após você acordar, abre o livro, estuda, tá? Fecha e vai dar início ao seu dia. Por quê? Porque isso, o seu cérebro está descansado, você consegue sedimentar ainda mais essa memória, tá? E isso fixa ainda mais, porque o seu cérebro está fresquinho, pronto para aprender, né? Ele está descansado. Então, esses 10-10, né? Os 10 minutos antes de dormir, os 10 minutos depois que acorda, é muito bacana para você memorizar, né, alguma coisa, tá? Porque depois, durante o dia, seu cérebro vai ser bombardeado por informações e vai ficar mais difícil de você estudar, de você decorar alguma coisa, né? De você fixar isso na sua mente, no seu cérebro. Em 8º lugar, pessoal, exercício físico. Exatamente, cara, exercício físico é fundamental, mas não tô falando de musculação, tô falando de academia. Academia não deixa ninguém mais inteligente, tá? Você tem que procurar exercícios físicos alternativos, tá? Que faça você buscar novas ideias, novos neurônios, né? Por exemplo, CrossFit, tá? Um exercício que não seja monótono, que você não faça a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Você tem que fazer coisas diferentes. Ou seja, pessoal, exercícios físicos que aumente a sua neuroplasticidade, tá? Não academia. Academia não aumenta a neuroplasticidade, tá? Pelo contrário, você fortalece outras áreas do seu corpo, outros músculos, tá? Mas não o cérebro, beleza? Em 9º lugar, pessoal, novidades, ou seja, viagens, filmes novos, livros novos, né? Pessoas novas, tá? Ou seja, coisas diferentes, que não seja monótono, como eu já comentei, tá? Então procure coisas alternativas, tá? Para que você desvie, né, a atenção, para que você crie novas teias neurais, tá? E amplie a sua neuroplasticidade. Em 10º lugar, pessoal, a alimentação é muito fundamental. Procure comer alimentos que seja rico em magnésio. Por exemplo, abacate, feijão, peixe, chocolate amargo também é bom para magnésio, né? E por fim, pessoal, trocar de crenças, ou seja, não ter ideias limitadas, tá bom? Procurar ideias alternativas, mudar de opiniões. Então, as pessoas às vezes falam, nossa, Giovanni, mas você mudou de novo de ideia, você falava uma coisa, agora fala outra. Sim, porque eu tenho neuroplasticidade. Uma pessoa que muda de ideia, que muda de crença, de opinião, que não fica naquelas crenças limitantes, né? Essa pessoa é uma amostra de que ela tem uma neuroplasticidade. Por quê? Porque ela está buscando ideias diferentes, buscando alternativas diferentes, né? Buscando novos conhecimentos. Então, uma pessoa que tem toda vez o mesmo pensamento, o mesmo estudo, as mesmas ideias, ela não está exercitando a teia neural dela, não está buscando novos neurônios, né? Ampliar, né, essa circuitaria. Então, é perigoso. Então, tenha novas crenças, não fique na mesma ideia, na mesma atitude sempre. Inove. Ou seja, pessoal, ser um gênio significa, acima de tudo, você ser uma pessoa que consegue trafegar por conexões diversas dentro do seu cérebro. Ou seja, ter estudo, informação, ideias novas. Ou seja, você ser uma pessoa iluminista, você ter um aumento de teia neural quando você tem várias ideias. Então, o que é uma pessoa iluminista? É uma pessoa que sabe de tudo um pouco. Então, você consegue debater, ter uma conversa saudável com uma pessoa, né, sobre português, sobre raciocínio lógico, sobre química, sobre física, sobre humanas, história, enfim, isso é neuroplasticidade, né? É você buscar conhecimento, buscar informação. Lembre-se, o cérebro, ele é um músculo, né? É como um músculo, você tem que exercitar, você tem que treinar ele todos os dias. Então estude, né? Porque isso aumenta a sua teia neural, aumenta as ideias, você tem novas conexões, né? E você consegue debater sobre tudo com as pessoas. Então, sobre física, eu tenho no meu canal vídeos de física, falando de biologia, de história, ou seja, você é uma pessoa iluminista que sabe de tudo um pouco. E é isso que nós precisamos no dia de hoje. Pessoas que saibam de tudo um pouco, de cada matéria
matéria, de cada área. Então, pessoal, isso é genialidade, tá? Ou vocês acham que Tesla, né, que Newton, Einstein tinha estruturas neurológicas, né, diferentes da nossa? Não, era igual a nossa. Tá? Acontece é que eles fortaleciam, eles treinavam, né? A academia deles era o que? Era a leitura, tá? Era o estudo. Então eles fortaleciam, ampliavam a teia neural deles, tá? Só ajeitar a câmera aqui, ó. Então eles ampliavam a teia neural com novos conhecimentos, tá? Ou seja, um cérebro grande não significa ser uma pessoa inteligente. A gente descobriu, tá, que a inteligência tem a ver com a relação entre massa encefálica e massa corporal. Ou seja, uma baleia tem um cérebro maior que o nosso, nem por isso ela é mais inteligente. E por que isso? Porque você tem que ter uma relação, tá, saudável entre massa encefálica e corporal. A massa corporal dela em relação à massa encefálica é completamente desproporcional. Ou seja, a natureza, cara, ela foi fantástica ao criar o cérebro humano, né? Então, não tem a ver com tamanho de cérebro, tá? Tem a ver exatamente, tá, com estudo, cara, tá? Com você ampliar a sua teia neural, ampliar a informação, os seus estudos. Isso sim é genialidade. Então, grandes gênios, eles buscam estudar para fortalecer as conexões neurais, para buscar essas conexões diferentes, um aumento de ideias, de raciocínio, tá? E para que ele possa buscar e conectar novas ideias. Ou seja, uma pessoa que tem um conhecimento amplo, ela tem um conhecimento aqui de uma área e um conhecimento de outra. O que esses grandes gênios fazem, então, é juntar essas duas informações, coisa que ninguém pensava antes, coisa que ninguém conseguia fazer antes, né? Ou seja, o estudo ele é fundamental para que você tenha essa neuroplasticidade, né? Para que o seu cérebro fique de certa forma plástico, né? Para que você acesse várias áreas, para que você seja uma pessoa inteligente, tá bom? Então, tem como ser mais inteligente? Tem. É só você praticar. Acima de tudo, pessoal, estudar, ler, tá? Isso é a maior forma de neuroplasticidade que você pode ter. E lembre-se, no meu caso eu uso muito, né, o PNL, que é a programação neurolinguística, né, e eu acho fundamental isso no meu dia a dia, porque facilita a compreensão de muitas coisas. Ou seja, você cria um mapa mental, né, e você tem acesso muito mais fácil a informações através de uma experiência pessoal que você tinha, né, e tudo mais. E lembre-se, a neuroplasticidade, cara, a questão emocional, ela é tão forte, né, que quando você é pequeno, você tem uma neuroplasticidade muito mais intensa e muito mais forte do que quando você fica velho. Você vai perdendo a neuroplasticidade, como eu comentei, o caso do Alzheimer, né? Ou a pessoa idosa mesmo acaba perdendo, né? Essa capacidade de lucidez, tá? Então, tome cuidado, porque quando você é pequeno, tá? Um exemplo muito grande de memorização, né? De experiência pessoal é quando você prova uma fruta, uma comida quando é pequeno, né? E você traumatiza pro resto da vida. Ou seja, quem trabalha com neuroplasticidade, né, e psicólogos, né, eles pegam essa pessoa e tentam isolar, né, esses neurônios, né, essa memória que está travando essa pessoa e faz com que a memória dessa pessoa trafegue por outros caminhos para que ela pare de sentir medo, para que ela não tenha receio, né, contra aquele tipo de alimento, contra aquele objeto, um animal, né? Ou seja, esse medo, tá? Essa memória ela fica gravada desde pequeno, porque você tem uma neuroplasticidade muito mais intensa, tá? E às vezes a pessoa leva isso pro resto da vida, porque desde pequeno essa neuroplasticidade acaba sendo mais intenso do que quando você é adulto ou quando você é idoso, né? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, tá? De modo geral, o intuito do vídeo é esse, tá? Tem como se tornar mais inteligente? Tem. Estuda. Tá bom? Estuda, né? Tenha uma alimentação saudável, durma bem, use programação neurolinguística, toque música, aprenda um idioma novo, leia um livro novo, tá? Ou seja, procure coisas alternativas para o seu cérebro, né? Para que ele não fique naquela coisa monótona, toda vez a mesma coisa. Isso você fica bom naquilo. Se você repete algo intensamente, você fica bom naquilo, né? Mas você não amplia sua teia neural, você não fica uma pessoa mais inteligente, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, tá? Lembre-se, não esqueça de se inscrever no nosso canal e seja bem-vindo ao nosso grupo aqui de estudos, né? No nosso Facebook e também na nossa página Conhecimento é Verdade. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!